Passamos quase tantas horas no escritório como no nosso lar. É a nossa segunda casa. E, felizmente, esta casa nem temos que limpar. Há paragens comuns, experiências que não queremos que fiquem para a história e locais onde isso só acontece quando a experiência é inglória. Outros, onde sentados, saboreamos o mundo. Experiências que nos enchem a barriga e nos limpam o palato, em que só uma mesa bem posta nos transporta a um bom bocado. A paixão pelo cinema é uma ode ao conforto, cadeiras cómodas, um ecrã gigante e uma sala imaculada. A magia é o que acontece quando não estamos a ver. Nos bastidores do filme das nossas vidas há pessoas que nos garantem que o cenário não é uma reviravolta, que a nossa vida é só feita das coisas que nos acontecem. Consegue imaginar um mundo sem os trabalhadores da limpeza? Boa tarde, sejam bem-vindos à Praça da Fundação, ainda em formato virtual, por conta da pandemia, e hoje para falarmos sobre uma realidade que muitas vezes nos escapa ao olhar, mas que o livro da jornalista Rita Pereira Carvalho, e que se chama precisamente As Invisíveis, nos traz, e que é um dos últimos da coleção de retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos a falar de um batalhão de mulheres, alguns homens, mas sobretudo elas, que madrugada dentro ocupam os transportes públicos para irem fazer as limpezas dos nossos aeroportos, dos nossos hospitais, dos nossos agrupamentos escolares, onde deixamos as crianças pela manhã, das sedes de escritórios de advogados, dos bancos. De uma forma muito macro, é um setor que se resume a baixa escolaridade, imigração, baixo salário. São 40 mil mulheres no setor da limpeza industrial. A maioria mães, muitas solitárias, têm 2 e 3 empregos, trabalham mais de 12 horas por dia, muitas vezes só veem os filhos à noite, ou quando os levantam da cama às 4 da manhã. Vamos começar. Temos connosco para conversar a autora, a jornalista Rita Pereira Carvalho, Carol Amaral, que já foi empregada de limpeza, e é um dos testemunhos que constam deste livro, e a socióloga Maria Isabel Dias, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e que tem dedicado a sua investigação a questões de género. Sejam muito bem-vindas as três. Obrigada por estarem aqui. Se calhar começamos com a Rita. O seu livro reúne 14 testemunhos, 13 mulheres e um homem. Tem percursos distintos, idades distintas, denominadores comuns. Feminização do setor, imigração, queixas de discriminação e racismo, assédio moral no local de trabalho. Aliás, um dos seus primeiros testemunhos aponta logo para um caso de racismo, mas que ao sindicato, escreve a Rita, não chegam assim tanto denúncias de racismo. Eu gostava de perceber porquê. Certo. Antes de mais, bom dia, obrigada. A questão sindical e a questão das queixas de racismo não chegarem ao sindicato, pelo menos foi isso que o sindicato me passou. Portanto, chegam muito poucas denúncias de racismo, quase nenhumas, apesar deles não terem esses números, mas têm de outros, Rita? Quer dizer, têm ao nível do assédio moral, por exemplo? Não têm as queixas contabilizadas. É um trabalho que ainda estão a fazer, mas é a questão das queixas de racismo também não chegam, porque apesar do sindicato ser um sindicato muito antigo, as pessoas racializadas não são sindicalizadas, porque ainda há algum desconhecimento face àquilo que o sindicato pode fazer por estes trabalhadores. Para que é que serve, em que é que me pode ajudar, e portanto estas informações acabam por não chegar a essas pessoas que acabam por estar num local de trabalho com outras também racializadas e portanto essa informação não passa, e portanto o sindicato, a ideia que o sindicato me passou é que a maior parte das pessoas sindicalizadas são brancas, e por isso não existem tantas queixas de racismo. Muito bem. Carol. Olá, boa tarde. Ora viva, boa tarde. A Carol é um exemplo de que pode contrariar o preconceito de que uma esfregona fica para sempre. Conte-nos lá da sua chegada a Portugal.
Chegou com uma criança de colo. Cheguei. Chegou eu, meu marido e minha filha tinha acabado de completar 1 ano. E foi bem difícil porque eu tinha acabado de passar 1 ano na casa da minha mãe, então tinha todo aquele suporte de irmãos, de mãe, a família em si, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu mal entendia vocês. Eu lembro que eu fui pedir uma bilha de gás e no final eu falei, olha, tá bem, eu vou pedir pro meu marido te ligar porque eu não tô conseguindo te entender. Então, eu tive muita dificuldade também com a linguagem. Arrumar escola para minha filha não foi fácil. Por causa da documentação, tinha que ter NIF, tinha que ter isso, e quando você é estrangeiro, você precisa que algum português se disponibilize, ficar responsável por você. Infelizmente não é assim tão fácil. Mas deu entrada com o seu processo no CEF. Tem todo um processo antes do CEF, né? Primeiro você tem que ter segurança social, arrumar um trabalho, depois você tem que ter o NIF, tem que abrir uma atividade ou ter um contrato de trabalho. E no meu caso específico foi um pouco diferente, porque meu marido já tinha vivido cá um tempo atrás, então com a nova lei já tínhamos uma brecha na lei para ele conseguir a nacionalidade, porque ele já tinha vivido cá muitos anos consecutivos e legalmente no país, já tinha contribuído, mas ele deixou muita multa para trás, então foi muito difícil. Portanto, chegou, depois, quando a Carol chegou, a coisa mais óbvia seria: tem que ir trabalhar nas limpezas. Tem que trabalhar o que aparecer. Sim. E o meu primeiro contato com a limpeza não foi muito agradável, porque eu estava no LX e vi um anúncio falando assim, procura especificamente brasileiras para limpar. E estava lá um trecho falando que ele era sozinho, não ficava muito na casa e tinha um filho que fazia faculdade. E eu pensei, ótimo, porque como eu não consegui vaga para minha filha, talvez como ele não fique lá, eu consiga levar ela. E esse brasileiras não me soa nada estranho, porque como a gente tem as manias de jogar água em tudo e meia doida na limpeza, eu pensei, deve ser uma característica que eles buscam, brasileira, por causa das limpezas. Então eu liguei para ele e falei com ele e ele falou assim, olha, eu preciso que a Carol venha, não me importa o que traga a menina. E eu, ótimo. E é do horário X a horário X, eu preciso que você limpe, passe, cozinhe e faça comida. E a minha preocupação era cozinhar, porque eu sei fazer comida, mas não portuguesa. E eu fiquei meio assim, eu falei, tá bem, tá bem. E quando foi para marcar a entrevista, ele já falou assim para mim, olha, Carol, mas eu quero que você venha para fazer tudo. E eu falei, sim, eu entendi. Não, ele, não, você não me entendeu, é para fazer tudo. E eu assim, como assim tudo? Tudo. E eu falei assim, mas eu sou casada. E ele falou assim, mas seu marido não precisa saber. Que horror. E eu fiquei assim, desculpa, eu vou para limpar a casa, fazer comida e ajeitar as coisas. Além disso, eu não posso fazer, eu devo respeito ao meu marido e a mim mesma, mesmo que eu não fosse casado. Claro. Isso não convém. Ele, então tá bem. E foi grosso e falou um monte de coisa que também não entendi muito e desligou o telefone. Então, e daí foi um salto para um outro tipo de limpezas mais, digamos, industriais? Sim, eu faço parte de um ministério de uma igreja e dentro dessa igreja tinha uma senhora que tem uma empresa de limpeza. Então foi aí que eu tive uma oportunidade nas limpezas. Com ela eu nunca tive nenhum tipo de problema. Os clientes que ela me passavam também eram clientes muito dóceis. Eu fazia uma casa de um casal já de senhores que ficavam na casa, também sempre gentil, sempre... Eu não tive muito preconceito visível nas limpezas. E invisível? Eu acredito que sim. Porque depois que a gente sai de lá, a gente não sabe o que eles pensam, o que eles falam, porque tem um preconceito de eu ser brasileira. Eles veem já as pessoas diferentes. Quando eu parei de trabalhar com essa senhora eu fiz piscinas, limpei escritórios. Escritórios já é um pouco mais delicado, porque são pessoas... Como é que era a sua rotina diária? Eu tinha um escritório de advogado 7 horas da manhã. Então eu tinha que sair de casa às 5h30, porque eu tinha que deixar minha filha na AMA.
E tava sol, tava chuva, eu tinha que sair. E eu tomei muita chuva com ela. Eu lembro que eu morava na Amadora e quando estava chovendo muito, eu tinha que pôr ela, embrulhar ela na coberta, eu tinha que pôr ela a capa de chuva e tinha que pôr a capa de chuva no carrinho para proteger ela. E muitas das vezes eu chegava ensopada, mas eu pensava, é por ela. E muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu pensei em, será que vale a pena? Porque eu tinha uma vida, assim, razoável no Brasil, boa, tinha família, tem casa, e eu ficava pensando, eu moro num quarto, a Rita conheceu, eu morava num quarto na época, para Mas veio arrendar também casa. por causa do seu marido, Vim não é? por causa do meu marido, que já vivia cá e adora Portugal. Acho que ele tem mais tempo de Portugal do que do Brasil. E eu ficava pensando muito em desistir e me separar, já que ele quer ficar aqui, ele que fique sozinho. Foi muito difícil os meus 2 primeiros anos aqui. Eu passei muita coisa. Como é que foi o salto depois? Foi muitas etapas, porque eu não conseguia arrendar casa. Teve uma senhora que Mas falou... aí também sentido a discriminação? Discriminação. Teve uma que falou assim mesmo. Pela nacionalidade? Pela nacionalidade. Teve uma que falou bem claro. Eu nunca tinha me visto, estava no telefone e falou, eu não arrendo para preto. A senhora é preta? E eu levei aquilo mais na brincadeira e falei assim, olha, eu sou preta, mas meu marido e minha filha é branco, então tem mais branco do que preto na casa. Levei aquilo mais na esportiva. Eu tento não levar muito pro lado pessoal, porque se a gente for levar tudo pro lado pessoal, a gente acaba se afundando. Eu tive depressão aqui, eu me sentia muito sozinha. Você falava com outras colegas suas? Quando, por exemplo, trabalhava nas piscinas? Não. Na piscina, sim, porque a gente trocava de turno, foi onde eu tive mais contato com as pessoas. Inclusive, até a diretoria, as pessoas eram todas simpáticas. Talvez tinham um preconceito com as pessoas que frequentavam a piscina, mas os trabalhadores em si, tanto do menor até o maior, eu não posso reclamar. Agora, algumas reclamações, tá aqui por quê? Volta pro teu país, eu ouvi muito, a gente escuta muito isso. Pronto, e o salto? O salto Vendo o copo meio cheio agora? O salto foi no meu último trabalho. Eu limpava uma loja que vendia sofá, essas coisas. E eu sou uma pessoa religiosa, acredito muito em Deus. E eu estava saindo da Expo, subi na escada rolante e eu fechei o olho e falei assim, Deus, eu sei, não discriminando ninguém da limpeza, não é isso, mas ninguém quer ficar na limpeza para sempre. E eu olhava aquelas pessoas na Expo, né, todas arrumadas, mulheres maquiadas, e eu falei assim com Deus, Deus, quando vai chegar a minha vez? Quando eu vou viver isso, né? Eu sou tão nova, na época eu tinha acho que 25 para 26 anos, eu sou tão nova, quando que eu vou viver isso? Eu quero andar arrumada, quero andar maquiada, e foi nesse dia que eu recebi a proposta de trabalho para sair das limpezas e fui para o imobiliário. E agora tem uma rotina muito diferente. Muito diferente. A que horas diferente. deixa a sua criança de manhã? A hora que eu quiser. Eu já tenho, quando tá chovendo, eu fico com ela em casa, não saio nem com ela. Eu tenho uma equipe Conseguiu maravilhosa. arrendar casa? Consegui arrendar casa. O meu chefe de equipe, a Rita conheceu a minha casa quando eu saí do quarto. Eu fui para uma casa menorzinha, era um sótão. E quando eu entrei no mobiliário, o meu chefe de equipe, ele é uma pessoa extraordinária e ele arrumou uma casa para mim, que para mim é um palácio. É uma casa toda remodelada, uma casa grande, uma casa espaçosa. E hoje eu vivo aquilo que eu sonhei viver, mesmo estando num país estrangeiro, mesmo ainda sofrendo alguns tipos de preconceito, mesmo no imobiliário. Financeiramente, claro que mudou, mas alguns preconceitos a gente também sofre. Mas eu falo para ele, eu sofro mais preconceito por ser brasileira do que por ser negra. Eu acho que é um preconceito ainda muito grande ainda com as brasileiras aqui em Portugal. Obrigada, Carol, por nos contar o seu testemunho.
Rita, eu voltava aqui um bocadinho agora a si, ao seu livro, e a um outro testemunho, o da Ana Isabel, que também, um bocadinho como a Carol, sai da norma. Sim, completamente. Ela diz, e a Rita transcreve isto: tu sentes que quando és das limpezas te tornas invisível em relação às outras pessoas. Estamos a falar de uma mulher que na altura tinha 25 anos, São Tomense, chegou a Portugal vinda do Brasil, fez mestrado, não sei se já terá terminado, Ainda não. faz mestrado em estatística, desculpem, e análise de dados, quer fazer outro mestrado a seguir. Sim, que já está no segundo agora. E mesmo assim está empregada em 3 sítios diferentes. Quando partiu para a investigação, para a pesquisa, para este livro, estava à espera de encontrar estes casos assim, que saiam, quer dizer, que na verdade vêm contrariar de alguma forma o estigma associado à limpeza? Não estava à espera e fiquei muito contente quando encontrei a Ana Isabel às 5 da manhã numa paragem de autocarro, na Pontinha, e comecei a falar com ela e ela contou-me a sua história e depois disse-me: eu estou a tirar um mestrado, na altura em Coimbra, e portanto ela fazia a viagem de Coimbra, Lisboa, entre Coimbra e Lisboa, para poder estudar e trabalhar, e trabalhava para pagar os estudos. E portanto sim, sai aqui um bocadinho da norma, mas são estes exemplos que servem para mostrar que de facto o trabalho da limpeza não é um limite, pode ser uma ajuda, pode ser um trampolim para outra vida. Mas depois tem também testemunhos que na verdade se eternizam um pouco Exatamente. E até com outras idades, não é? Quer dizer, a Carol tinha 25, 26 anos, a Ana Isabel tinha 25, tem outras mulheres no seu livro mais velhas, muito mais velhas, mais sim. velhas, que portanto começaram muito jovens neste trabalho, nas limpezas, e depois foram pensando: eu não posso fazer outra coisa, porque não sei fazer outra coisa, então vou só manter-me aqui. Também pode ser uma questão cultural, que começamos a ver que está a mudar, isso é ótimo. Pode ser uma questão cultural em que a mulher está a limpar, está em casa, e portanto estas mulheres mais velhas também são um bocadinho o espelho desta realidade, desta cultura que existe em Portugal. Consigo, Maria Isabel, agora. A maioria destas mulheres tem experiências reais de exclusão, de discriminação e de assédio no local de trabalho. Coordenou o projeto Limpezas em Tempo de Pandemia. Estas são as mulheres que, na verdade, nem a pandemia lhes deu descanso. Penso que com uma amostra, estávamos a falar ainda há pouco, 436 mulheres no Norte, e uma das primeiras conclusões foi precisamente a situação de discriminação no acesso à vacina. Quando estamos a falar de um batalhão de mulheres, não sei se haveria algum homem na altura de já a trabalhar, mas quer dizer, eram pessoas que estavam na linha da frente, tanto quanto o pessoal médico. Aliás, eu lembro-me que acho que foi um hospital de Barcelona que agradeceu não só ao pessoal médico, como também às pessoas que limpavam diariamente e lidando com situações que era uma primeira vez que tinham que limpar de uma determinada forma um local como o hospital. Como é que foram quais foram as suas principais conclusões com este universo? Olá, em primeiro lugar permita-me felicitar a jornalista, a Rita Carvalho, Obrigada. por este livro, mas também a Fundação, por continuar a apostar nesta coleção, retratos, e este livro acumula, dá-nos a conhecer um conjunto de retratos muito diversificados de existências que no fundo de mulheres, um homem também, que trabalham nos serviços de limpeza. Uma felicitação e uma saudação muito solidária à Carol pela sua coragem, por ter deixado o seu país,
por vir para o nosso país e para contribuir num contexto extremamente difícil, pessoal e familiar, para, no fundo, manter a nossa vida cotidiana higienizada e em condições de segurança, sobretudo em contexto pandémico. Voltando às tuas questões, esta, de facto, é uma população que esteve e continua a estar na linha da frente em contexto pandémico, mas que é fundamental para a nossa existência cotidiana em segurança em praticamente todos os setores da sociedade. E, de facto, o título da obra da Rita é extremamente feliz, porque estamos a falar de categorias sociais que acumulam um conjunto de vulnerabilidades, e o testemunho da Carol é revelador disso. São mulheres, como referiu, com baixa escolaridade, profissionalmente pouco qualificadas, migrantes, há a questão também da etnia, há a questão da identidade e orientação sexual, estamos aqui a falar de um conjunto de fatores que expõe estas trabalhadoras a situações de maior precariedade e até de exploração laboral. O testemunho da Carol é ainda importante porque, era como ela dizia, foram várias etapas. No caso das mulheres migrantes, não só há dificuldade da integração no novo país, em que é tudo desconhecido, mas depois estes setores de atividade, como são marcados pela informalidade e pela exploração laboral, aproveitam-se muito desta mão de obra e, portanto, são setores como a restauração, as limpezas, que conseguem absorver rapidamente estas pessoas, e estas pessoas acabam por aceitar estas condições de trabalho porque é a primeira via, digamos assim, ao primeiro patamar para ter acesso depois à documentação que elas precisam. Um contrato de trabalho, o registro na Segurança Social, o contacto com o CEF, portanto, isto funciona por camadas, e estas pessoas experimentam sucessivamente diversos processos de exclusão social que causa, como a Carol também aqui testemunhou, sofrimento, doença, depressão, e, portanto, esta desesperança, este sentimento de desesperança que se instala entre estas mulheres. Porque a questão do género, no meu estudo, a opção foi mesmo por fazer um inquérito às mulheres, porque elas dominam nesta atividade. E nós não podemos esquecer que estamos a falar de um setor de atividade em que há como uma transferência das habilidades e competências do trabalho doméstico, que as mulheres são historicamente socializadas para a realização desse trabalho, e depois encontramos testemunhos como a Rita encontrou de uma mulher que disse: eu não saio daqui porque eu na verdade não sei fazer mais nada. Isto eu sei, porque foi ensinada e socializada para o trabalho doméstico. E este setor de atividade, estamos a falar de um trabalho que continua a ser historicamente desqualificado, o trabalho doméstico. E esta transferência deste trabalho doméstico para o mercado de trabalho carrega esta desqualificação histórica e social. Portanto, elas acumulam e trazem para o mercado de trabalho esta invisibilidade e esta desqualificação que historicamente as mulheres experimentam em todos os lares e em todas as regiões do mundo. Portanto, as mulheres são a maioria neste setor de atividade. Claro que já existem homens, mas depois, se observarmos, também constatamos a reprodução do determinismo de género. Completamente. Ou seja, as mulheres continuam a fazer atividades de limpeza e os homens que estão nas limpezas fazem atividades que existe mais força física e até risco. A limpeza de vidros, a limpeza de espaços exteriores. Portanto, esse determinismo biológico reproduz-se também, fazendo com que no próprio setor os homens que estão na limpeza vão para atividades que exigem maior destreza física, ou então estão predominantemente em cargos de liderança e de chefia. Mas, e curiosamente, o Ismário, que é o testemunho masculino que a Rita nos traz, ele próprio diz que nunca se sentiu discriminado. Porque depois também quer dizer, não se olha para um homem que faz limpezas
num centro comercial da mesma forma que se olha para as mulheres. Elas carregam a estereotipia, não é? Associada a esta atividade que histórica e socialmente é desqualificada e desqualificante para a pessoa. Aquele exemplo que citou da mulher que é estudante, continua a investir na sua formação, são raridades, e depois temos que perceber o que é que distingue esse caso. É um exemplo em que essa trabalhadora acumula vários empregos, tem um conjunto de objetivos, mas traz com ela a desqualificação de ser imigrante. E, portanto, ela não, mesmo que seja qualificada escolarmente, não consegue contrariar os outros vetores de exclusão. Que explica muito, digamos assim, o facto também de muitas destas mulheres não conseguirem sair das limpezas. Note que a Rita tem o testemunho de uma mulher com mais de 70 anos e no nosso estudo nós temos uma população que entrou maioritariamente antes dos 18 e continua lá e, portanto, nós temos mais 50% da nossa amostra, que estamos a falar de 436 mulheres, mais 50% tem mais de 45 anos e por aí acima. Portanto, isto significa que entrar para a maioria destas mulheres neste setor de atividade é um bilhete sem volta, sem saída. Elas continuam numa trajetória muito duradoura de precariedade e incerteza. E durante, que ainda estamos, mas na altura do estudo, eu ia dizer durante a pandemia, não, mas ainda estamos. Sim. Percebe-se ali pelas suas conclusões uma fortíssima preocupação com a saúde mental. Sim. Destas mulheres. Sim. Eu creio que foram 22% Sim. Que assumiram que tinham tido ataques de pânico. Sim. Essa é uma das conclusões fortes do nosso estudo. Em primeiro lugar, posso referir que cerca de 50% sente que a profissão as coloca em risco de saúde, porque, como referiu esse exemplo no hospital em Espanha, as condições de trabalho mudaram muito durante a pandemia. Estamos a falar de uma atividade, de um trabalho que é por si mesmo de natureza muito intensiva, em que os gestos de limpeza, as rotinas de limpeza se intensificaram. Nós damos conta de mulheres que tiveram que limpar inúmeras vezes a mesma secretária, a mesma porta, o mesmo puxador, e isto intensificou-se e do ponto de vista do risco de doença ocupacional agravou-se muito, do ponto de vista do risco da exposição a produtos tóxicos também se intensificou, porque eles já eram usados e por força da pandemia, estamos aqui a falar, por exemplo, na altura em que este estudo se iniciou, arrancou, foi na primeira vaga, portanto, na variante Delta, mais letal, mais perigosa, em que se conhecia menos ainda, digamos assim, até as suas formas de disseminação. Portanto, as condições de trabalho mudaram, os riscos agravaram-se. Estas mulheres, por exemplo, em contexto hospitalar, viram o seu trabalho a ser mais solicitado e intensificado, exatamente nas mesmas condições de remuneração, sem haver aí nenhum acréscimo, ao contrário dos outros profissionais, a quem eu também presto a minha sincera homenagem, mas que houve aí reforço, por exemplo, de subsídios e outro tipo de apoios. E estas trabalhadoras ficaram exatamente nas mesmas circunstâncias ou pior, não é? E, portanto, estamos a falar também de uma altura em que, na verdade, este medo do risco face a contraírem a infecção aumentou e, sobretudo, também uma outra conclusão aponta o medo de transmitirem a infecção à família a casa. E aos parentes. Agora, como é que se lidou, por exemplo, quando foi preciso que estas mulheres fossem vacinadas? Sim. O que é que aconteceu com as administrações hospitalares
Que tipo de pressão, se calhar, é que tiveram que ter? A consciência de que estas trabalhadoras tornaram-se absolutamente imprescindíveis. Os profissionais de saúde não podiam exercer a sua atividade sem elas entrarem primeiro nos contextos e nos blocos operatórios e, portanto, foi essa consciência de que estas pessoas estavam, de facto. E depois a prevalência da infecção neste grupo profissional, que foi significativa, não foi só entre os profissionais de saúde. Mas se me permite voltar às conclusões, de facto, esta também foi uma população que reportou muito a insegurança, os ataques de pânico, o receio face ao futuro, o risco e até o receio de virem a morrer, não é? Mas também o receio de precisarem de cuidados de saúde e não os terem. Ora, isto é muito importante em profissionais que nós sabemos que estão expostas diariamente a riscos muito diversos, elevados, e que, na verdade, do ponto de vista da saúde ocupacional e mesmo até, digamos, dos cuidados primários de saúde, têm que ter uma atenção especial. Eu fiquei um pouco perplexa por perceber que o sindicato que apoia as empregadas de limpeza, e é isso que conta também a dirigente sindical, a Vivalda Silva, no livro, portanto é um sindicato que só se oficializou no pós-25 de Abril, Exatamente. até aí percebemos as condições e as razões, mas pareceria óbvio que as mulheres quisessem lutar imediatamente pelos seus direitos. E conta a dirigente sindical que teve de convencer as mulheres a falarem, a sindicalizarem-se, a assumirem o seu lado de profissão. Eu gostava de ouvir tanto a Maria Isabel como a Rita explicarem-me um bocadinho isto, por favor. Posso começar eu? Bom, aqui voltamos novamente à questão cultural, em que sobretudo nessa altura, era preciso que a mulher assumisse um papel que não tinha. Portanto, teria de ter uma voz. E, portanto, esta luta do sindicato junto dos trabalhadores, das trabalhadoras, neste caso, era sobretudo essa. Vocês têm uma voz, vocês podem fazer alguma coisa por vocês. Não vamos estar à espera que sejam outros a fazer, porque é o vosso trabalho. E, portanto, a luta era por aí, de dizer a estas mulheres que, de facto, podem têm uma voz, e são questões culturais, novamente. E sim, na verdade, saíram em protesto para a rua Exatamente. E não se inibiram de reclamar Sim. uma coisa tão simples quanto um subsídio de refeição. O subsídio de alimentação, que na altura elas não conseguiram a totalidade do subsídio de alimentação, só mais tarde. Portanto, mesmo estas reivindicações são faseadas. Portanto, é um processo muito longo para pessoas que ganham tão pouco. Sim, estamos a falar de um setor que é tabelado um pouco acima do salário mínimo, não é? Sim, e exatamente. por isso é que estamos a falar de 2 e 3 empregos e pessoas que se desunham a trabalhar mais de 12 horas por dia. Sim, que trabalham em 2 empresas para conseguir levar um salário para casa, para sustentar os filhos, para sustentar a família. Portanto, estas lutas do sindicato vão muito por aí, e que ainda hoje se fazem. O sindicato ainda hoje organiza greves quando existe, sobretudo, as lutas do sindicato acontecem sobretudo quando há falta de pagamento. Tivemos um caso recente com a CP, em que as trabalhadoras tiveram 2 meses sem receber o salário, e, portanto, sendo uma empresa do Estado, elas são contratadas por empresas externas para trabalhar para o Estado, e, portanto, aqui não se sabe muito bem o que é que se pode fazer. Elas não recebem o salário, vem outra empresa, é contratada outra empresa, mas essa empresa não vai pagar os salários em atraso. Portanto, isto é uma burocracia que e há se muitos prolonga. casos, a Rita deparou-se com muitos casos destes? Com alguns em hospitais, faculdades, e este último caso da CP,
que foi muito falado, mas na perspectiva de os comboios vão ficar sem limpeza e não na perspectiva de estas mulheres não recebem há 2 meses. Claro. E, portanto, até aqui nós temos de mudar um bocadinho a visão do tema. Maria Isabel, gostava de ouvir falar da importância de um sindicato, mas afinal ao qual as mulheres parecem ter alguma relutância. É mais uma vez carregar um estereótipo, eventualmente. Sim, e pensar que são contextos muito marcados pela vulnerabilidade. Sempre. Não podemos nunca esquecer qual é o lugar destas mulheres na sociedade, na estrutura social. E, portanto, são mulheres, como eu referi, que carregam um conjunto de fatores de vulnerabilidade. E claro que o sindicato, e nomeadamente o STAD, é uma força empoderadora destas mulheres e que dá voz legítima aos seus interesses, aos seus direitos e garantias, e tem desenvolvido um trabalho extraordinário. Mas eu, no meu estudo, encontrei variações, encontrei setores em que as delegadas sindicais estavam lá e conseguiam, de facto, ter um trabalho de orientação e de dar voz a reivindicações legítimas, mas encontrei outros contextos, por exemplo, os centros comerciais, em que não está tão marcada a presença destas coordenadoras sindicais ou delegadas sindicais. Há aqui variações. E, portanto, por um lado, não podemos esquecer que são mulheres que carregam fatores de vulnerabilidade e que se sentem inseguras em afrontar a entidade patronal. E não podemos esquecer também que este é um setor que vive do outsourcing. Portanto, tem características específicas que acentuam a precarização. E, portanto, estas mulheres exercem o seu trabalho num local, que é o cliente, mas que não é a sua entidade patronal. A sua entidade patronal é uma empresa de facility services e, portanto, que esmaga o salário, porque a globalização também permite isso. Portanto, por exemplo, nós temos em Portugal empresas estrangeiras a operar no setor dos facility services. A concorrência é muito forte neste setor. E, portanto, este setor vai buscar muito o seu lucro ao esmagamento do salário destas trabalhadoras e tem consciência de que são trabalhadoras pouco qualificadas, pouco escolarizadas e socialmente tolera-se o baixo salário. Aliás, uma que delas lhes é pago. diz isso mesmo. Uma delas diz isso Portanto, mesmo, que é: eu não desisti, porque na verdade, e tive de aceitar aquela condição, porque era isso, ou ficar totalmente sem emprego. Isto não é correto. Eu não estou a legitimar este não. estado de coisas. Estou a procurar argumentos, a partilhar argumentos que sociologicamente nos ajudam a interpretar estas situações e porque é que estas mulheres também são representadas por estas entidades contratantes como sendo desempoderadas. O sindicato dá-lhes essa voz, mas compreende-se que mulheres que vivem sós com um filho, portanto, agregados monoparentais, mulheres com fraca escolaridade, mulheres que têm idade avançada e que trabalham antes dos 18 anos neste setor, mulheres que têm situações de divorcialidade, migrantes, elas interiorizam também estes fatores de desvantagem e perdem capacidade negocial perante estas empresas e clientes que vivem muito do outsourcing. Referiu estes exemplos a Rita, mas na verdade, repare, eu encontrei nos hospitais, por exemplo, e mesmo na universidade, trabalhadoras que já estavam naquele local de trabalho há 10, 20 anos e já tinham conhecido não sei quantas entidades empregadoras distintas, porque depois a lei também protege, não é? Todos os anos se fazem concursos, estas entidades, estes clientes fazem concursos, as trabalhadoras permanecem, mudam as empresas e depois as empresas, aquelas que forem mais competitivas, e estamos a falar de quê? Competitivas do ponto de vista do custo salarial. Aquela que conseguir colocar lá trabalhadoras a fazer o trabalho de limpeza pelo custo mais baixo é aquela que é contratada.
esta é que é a realidade em que todos nós, da sociedade, não é? No neoliberalismo e da globalização, e que faz com que estas empresas operem em qualquer ponto do mundo, exatamente com as mesmas estratégias do ponto de vista laboral. Vai estender o seu estudo ao resto do país? Desejo muito, estou novamente a submeter a candidatura, ela ficou na linha de corte e, portanto, desejo muito estender este estudo a nível nacional. Tenho a parceria e o apoio precisamente do sindicato, do STAD, da Associação Portuguesa de Facility Services. Tenho que fazer aqui uma nota que estas empresas também estão muito interessadas em conhecer melhor a realidade social e familiar destas trabalhadoras, porque também para reorientarem algumas das suas práticas laborais e nomeadamente do ponto de vista da saúde ocupacional, porque, volto a enfatizar, estamos aqui a falar de pessoas que do ponto de vista da sua saúde mental, do seu bem-estar físico e psicológico, acabam por ser extremamente afetadas, mesmo em termos da conciliação com a família. Há aqui, e o livro da Rita deixa isso muito evidente, o lugar das crianças com estas mães. Crianças que se levantam muito cedo, que acompanham as mães para o local de trabalho, porque estas mulheres acham que, ou porque têm a benesse das patroas de deixar levar a criança quando não se tem onde colocá-la, ou porque, como aquele menino, o Diogo, se não me falha a memória, se levanta às 4 da manhã para ir com a mãe para a empresa até ela o poder levar à escola. É esta a realidade das mulheres. É uma realidade marcada por experiências muito intensas de precariedade, de incerteza e sofrimento. Carol, as últimas palavras para si. Gostaria muito que deixasse assim 3 sonhos para as jovens mulheres. 3 sonhos? Eu acho que um sonho seria suficiente, que eu acho que é nunca desistir de si mesma e nem dos seus objetivos, porque até eu tenho uma amiga que ela é advogada no Brasil e aqui ela trabalha nas limpezas, mas ela acha que é muito trabalho trazer o estudo de novo, fazer a equivalência dela aqui, se submeter a ganhar um salário mínimo para começar. E eu falei para ela, você tem que ter um começo. Se você não abrir mão de algo para construir algo, você não anda. Então eu acho que as limpezas não é o limite para ninguém. As pessoas podem avançar mesmo com qualquer idade, pode estudar com qualquer idade, pode querer algo melhor com qualquer idade, mesmo não sendo fácil. Todo mundo é capaz de conseguir algo melhor para si mesmo. A Carol gostaria de fazer universidade? Sim, eu tenho um objetivo para começar a universidade aqui. Então, e o que é que seria? Direito. Qual seria a sua opção? Direito. Direito. Então, muito boa sorte. Muito obrigada às 3 por estarem connosco. Obrigada. Terminamos aqui mais uma conversa sobre o livro que a Rita Carvalho nos trouxe e que traça uma radiografia de um setor que, na verdade, escapa-nos sempre ao olhar. Obrigada. Obrigada a todos.